ver agora. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Então, como já foi falado aqui, eu sou a Débora do Rafael. E a mãe do Benjamin. Aquele menininho tão expressivo, né, que vocês veem aqui. E estou muito feliz de estar aqui. É uma honra para mim ser convidada para trazer a palavra. A pastora falou que eu estou acostumada, mas não é bem assim. Acostumada, não. Já trouxe algumas palavras aqui uma vez, na igreja a qual nós pertencíamos. Às vezes eu levava palavras para os jovens, em algumas ocasiões, mas eu acho que a gente nunca se acostuma, né, irmãos? Eu acho que sempre dá aquele frio na barriga. E que bom que é assim, porque assim a gente fica sempre na dependência de Deus, né? A gente nunca fica se apoiando na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. E é algo que eu sempre eu peço ao Senhor, tanto quando eu vou louvar, quanto servir a igreja no louvor, na palavra, eu falo, Senhor, eu quero desaparecer, eu quero diminuir, que o Senhor cresça, eu quero ficar na sua dependência. A gente se prepara. Faz parte do processo, é uma responsabilidade, é um zelo, né? A gente se preparar. Mas que o Senhor possa realmente conduzir esse momento. Que o Senhor possa trazer a palavra que Ele quer falar à igreja dele, porque a igreja é dele. Os irmãos são a noiva dele, né? Então, glória ao Senhor por todas as coisas. Sou muito grata e honrada por estar aqui, né? E pelos pastores, por essa confiança. E vamos à palavra, então. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números. Irmão do som, eu queria só que tirasse um pouco do reverb. Está retornando muito aí, se puder, por favor. E aumentar só um pouquinho também só para me ouvir. Isso, tá bom, obrigada. Livro de Números, capítulo 22, verso de 1 a 6. Vamos lá? Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Glória a Deus. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Toma, Senhor, ela, Pai, nas tuas mãos. Usa, Senhor, conforme o Senhor deseja para a tua igreja, para a tua noiva, Senhor. Conduz esse momento, Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Eu me coloco na tua dependência. No nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deixa eu só travar aqui o meu iPad, porque senão ele fica bloqueando. E aí atrapalha para acompanhar. Vamos lá. Nessa passagem, é uma história que começa logo após duas grandes vitórias do povo de Israel. Para situar a igreja, de maneira histórica, Israel ele sai do Egito, né, como um povo escravizado, é liberto, né, pela mão poderosa do Senhor, por aqueles feitos milagrosos que o Senhor fez através da vida de Moisés. E Moisés começa a conduzir o povo pelo deserto.
né? E aí nós temos diversos episódios que aconteceram no deserto, como cordonizes, o próprio maná, água que o Senhor era água ruim, o Senhor transformou em água boa. E tem um episódio no capítulo 21 em que eles precisam passar por uma terra dos amorreus. E um rei chamado Seom não permite que ele passe por lá, embora Moisés tenha sido claro com o rei de que eles só iriam passar. Eles não iriam consumir nenhum alimento, eles não iriam beber nenhuma água, eles não iriam trazer nenhum dano para aquela terra, eles só queriam passar. Mas o rei Seom não permite a passagem e acaba atacando o povo de Israel, né? Só que eles são derrotados pelo povo de uma maneira maravilhosa. Assim. Deus dá uma grande vitória ao povo de Israel. E logo em seguida, o rei Og, de Bazã, também resolve atacar o povo de Israel, mas também esse rei Og é derrotado e Israel tem essas duas grandes vitórias, de maneira que essa situação ela reverbera naquele ambiente, naquele lugar, né? E aí o que acontece? Logo após essas vitórias, o povo de Israel acampa nas campinas de Moabe. O rei de Moabe chama-se Balaque. E Balaque fica sabendo dessa situação. E ele fica muitíssimo preocupado com isso. Porque ele pensou, nossa, se esse exército, que é um povo que cobre toda a terra, ou seja, milhares de homens, né? Eles conseguiram destruir o exército de Seom e de Og, eles também vão nos destruir. Certamente eu creio que esses dois exércitos eram exércitos muito bem preparados para que Balaque ficasse tão espantado com essa situação. E ele, temeroso, né, de também ser destruído, já que eles estavam acampados ali nas campinas do território de Moabe, ele procura um homem chamado Balaão. Balaão, ele é um profeta. Na verdade, a Bíblia não deixa tão claro assim, exatamente o que ele é. A gente não sabe se ele é um profeta, se ele é um feiticeiro. Mas a Bíblia deixa clara que Balaão é um homem que tem acesso a Deus, que fala com Deus. Não, assim, na verdade, o acesso dele é um pouco duvidoso, porque a Bíblia diz que ele faz encantamentos e magias. Mas o fato é que ele tem acesso a Deus. E, certamente, esse homem era um homem muito conhecido na região. Né? Para Balaque ter procurado Balaão, eu creio que ele devia ser uma espécie de profissional naquilo que ele fazia. Porque ele diz, aquilo que você abençoa é abençoado. E aquilo que você amaldiçoa é amaldiçoado. Inclusive, o nome Balaão significa destruidor do povo. Ou seja, certamente Balaão era um homem que era bastante conhecido por jogar maldições. A gente sabe que naquela época os povos eles viviam em guerras, eles viviam lutando um contra os outros, né? E muitas vezes eles tinham um poderio bélico, mas eles também recorriam a magias, a feitiços, aos seus deuses para vencer guerras. Então, a gente pode entender que Balaão ele era um profissional da área. Tipo, se contratasse Balaão, era vitória na certa, porque ele era alguém que sabia fazer o negócio direito. A quem ele amaldiçoava, era amaldiçoado. E quem ele abençoava, era abençoado. Então, ele deveria ser um homem respeitado nessa área. E aí, Balaque, ele manda chamar Balaão, né, lá no território dele, o território de Petor, próximo ao Eufrates, e ele envia uma comitiva composta de midianitas e de moabitas. Os midianitas eles eram aliançados dos moabitas nessa época. E ele envia essa comitiva lá na terra de Balaão e fala qual era a proposta de Balaque. Balaque fala para Balaão o seguinte: eu preciso que você amaldiçoe o povo porque eles estão me ameaçando. E eu vou te dar muito ouro, muita riqueza para você fazer esse trabalho para mim. E Balaão fala, olha, eu vou consultar ao Senhor a respeito disso. Mas eu só farei aquilo que o Senhor permitir que eu faça. E na primeira consulta de Balaão ao Senhor, o Senhor diz para Balaão que ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel, porque eles eram um povo abençoado.
E quando a gente vai lendo esse texto, a gente vai tendo essa impressão de que Balaão era um homem, de fato, com um coração obediente ao Senhor, um coração fiel ao Senhor. No entanto, ele dá essa primeira resposta, essa comitiva retorna para Balaque, e Balaque não se dá por satisfeito. Ele fala, não, a gente vai insistir um pouco mais. Eu fico aqui pensando se Balaque já não conhecia algumas histórias a respeito de quem de fato Balaão era, de como era o caráter dele. Será que ele era fiel de fato ao Senhor? Ou será que ele era fiel ao seu desejo por riqueza? Que tipo de profeta Balaão era? Embora tivesse dons, embora tivesse acesso a Deus, embora ouvisse a voz de Deus, será que Balaão de fato era um homem de Deus? Embora ele muitas vezes falasse como um crente, agisse como um crente, vestisse como um crente, tinha a palavra de crente, falava a respeito de coisas vindouras ou coisas que ninguém sabia, será que esse homem de fato era um servo do Senhor? A Bíblia diz que Balaque envia essa segunda comitiva de volta lá para a terra de Balaão. E nessa comitiva, ele envia homens mais honrosos, mais nobres, midianitas e moabitas. E ele dobra a oferta. Acho que ele estava bem esperançoso de que Balaão acabaria aceitando. Mas Balaão fala, olha, mesmo que Balaque me deu seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não posso fazer nada, coisa grande ou pequena que seja contrária à palavra de Deus. E eu confesso que nessa hora Balaão quase me convenceu. Eu falei, não, esse homem é fiel. Ele é um homem de Deus. Mas logo em seguida, olha o que ele diz. Agora, isso é para a comitiva, fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Ué, mas ele não tinha acabado de falar para a comitiva que ele podia dar todo o ouro, toda a prata, encher ele de todo o ouro e toda a prata que tinha no palácio, que ele não faria nada contrário ao Senhor? E por que ele abriu essa brecha? Né? Por que ele ficou assim, não, fica um pouquinho, vamos ver se Deus mudou de ideia. Sabe, queridos, às vezes a gente vai buscar o Senhor, a gente quer uma resposta de Deus, a gente tem buscado de Deus um sim, um aval, uma porta aberta, um caminho aberto, e Deus nos fala não. Deus diz que a gente não deve ir por aquele caminho, Deus diz que a gente não deve fazer aquela aliança, Deus diz que aquele caminho vai trazer destruição, mas a gente, às vezes, faz como Balaão. Às vezes, a gente dá uma de desentendido, fica ali tentando insistir um pouco. Ah, mas será que Deus não vai mudar de opinião? Será que Deus precisa de mais um tempinho para analisar melhor o meu pedido? E esse profeta Balaão, ele faz dessa maneira. Ele vai buscar o Senhor, mesmo sabendo que Deus já havia falado que não iria amaldiçoar aquele povo. E eu fico imaginando que ele ficou pensando, Senhor, mas a culpa não é minha. Olha como Balaque está insistindo, a culpa é dele, Senhor. Ele está insistindo muito para eu ir. Eu já disse para ele que eu não quero ir, mas ele está aqui insistindo no meu pé. Senhor, a culpa não é minha, é aquela mulher que vive me dando mole, Senhor. Eu já falei para ela que eu sou casado, mas ela está no meu pé. A culpa não é minha, Senhor. Esse homem curte as minhas fotos no Instagram. A culpa não é minha. Quantas vezes a gente dá um discurso para o Senhor, dizendo que nós não temos culpa em algo que, na verdade, nosso coração está desejando. Nós estamos até alegres pelas oportunas insistências que o pecado faz a nossa porta, bate a nossa porta. Quantas vezes nós vamos diante de Deus e a gente até tem um discurso sincero, mas o nosso coração não está submetido à vontade do Senhor. E era isso que acontecia com Balaão. Balaão, ele tinha um discurso muito bonito, mas o coração de Balaão não estava submetido à vontade do Senhor. Só que acontece que Deus, ele não é envolvido pelos nossos engodos. Ele não é envolvido pelos nossos enganos. Deus, muitas vezes, permite que a gente siga um caminho que o nosso coração obstinado deseja para nos ensinar. Então, Deus permite que Balaão siga o caminho com aquela comitiva. Ele diz, vá, pode ir com eles. E no meio do caminho,
Vocês conhecem a história da jumenta? A jumenta começa a parar, a se desviar, a irritar Balaão. E aí Balaão acaba batendo na pobre da jumenta. Até que o Senhor abre a boca da jumenta e ela fala: eu sou sua jumenta fiel, eu sempre te servi, por que você está me batendo agora? E aí ele começa a ter um diálogo com a jumenta. Isso parece uma coisa louca, mas eu acredito que Deus naquele momento até fechou mesmo a compreensão de Balaão. E aí quando ele percebe que aquilo é algo sobrenatural, afinal de contas animais não falam, a visão dele se abre e ele vê o anjo do Senhor. E ele percebe que aquilo que ele estava fazendo, de fato, estava desagradando ao Senhor. E ele ainda fala: mas se isso te desagrada, Senhor, eu voltarei. Gente, se desagrada, que cara de pau desse profeta. Se desagrada ao Senhor, o Senhor já havia falado que não era para ele amaldiçoar aquele povo, que isso não era da vontade de Deus. Mas por que o Senhor permitiu? Exatamente por isso. Lá em Romanos, capítulo 1, versos 28 e 29, a palavra do Senhor diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. No momento que Balaão insiste em fazer algo que Deus já tinha dito que ele não deveria fazer, Balaão se enquadra nessas condições. Um homem que acabou cheio de ganância, de maldade, de injustiça. Mas sabe por que Deus permitiu isso? Porque a verdade é que no nosso relacionamento com Deus, Ele não deseja que a gente obedeça a Ele simplesmente porque Ele disse não. O Senhor deseja que a gente deseje obedecer. O Senhor deseja que a gente anseie por agradá-lo, por vê-lo sorrir. Não é simplesmente uma lista do que pode ou do que não pode. Afinal de contas, Paulo diz que a gente tudo pode, mas nem tudo nos convém. E será que existem coisas na nossa vida que nós devemos, de fato, parar para pensar: será que essa minha atitude vai alegrar o meu Senhor? Às vezes a atitude que você quer ter não é nem pecado. Mas às vezes não agrada o coração de Deus, às vezes não vai glorificar o nome do Senhor. Às vezes a sua atitude vai envergonhar o Senhor. Então não é só sobre fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Não é só sobre você deixar de romper limites porque eu sou crente e aqui eu não posso ir. Não. É sobre a gente desejar alegrar o coração do nosso Pai. É sobre a gente amar o que Ele ama. É sobre a gente odiar o que o Senhor odeia. É sobre falar: Senhor, por mais que eu possa, por mais que eu seja livre, eu não vou ali. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer tal coisa, porque eu sei que isso vai entristecer o seu coração. Isso vai me afastar de Ti. Não é, queridos, que nós não teremos lutas contra a nossa carne na nossa vida cristã. As lutas, eu acho que nunca terminam. É claro que algumas vão ficando menos desafiadoras ao longo do tempo, onde a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo mais intimidade com Deus, a gente vai aprendendo a ouvir mais a voz de Deus, sendo moldado no nosso caráter, né? A gente vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Então, alguns desafios, algumas lutas vão se tornando menos desafiadoras, mas elas sempre vão existir. Enquanto nós estivermos aqui, nessa terra, presos à nossa carne, a essa natureza que foi caída, a gente vai ter lutas. Isso vai ser para o crente, para o super crente, para o crente de 5 dias, para o crente de 50 anos. Todos nós teremos lutas contra a nossa carne. Mas a grande questão é: quem nós amamos mais? Será que nós amamos mais os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos prazeres, os nossos objetivos, as nossas metas pessoais? Ou nós amamos mais ao nosso Senhor? Aquele a quem nós dizemos: Tu és o meu Senhor, o dono da minha vida. Que a gente não possa dizer isso somente em canções, mas que Ele possa verdadeiramente conduzir a nossa vida em tudo.
Porque na vida do crente não existe a divisão entre o santo e o secular. A vida do crente, ela é 100% santa. No trabalho, no clube, na igreja, no circo, no cinema, no shopping, no churrasco da família, onde você estiver. Não existe, esse é um momento secular da minha vida, depois eu vou me vestir com as vestes santas e vou para a igreja. Não. O crente, ele tem que ser 100% representante do reino de Deus, aonde quer que ele vá, aonde quer que ele pise. Nós não podemos negociar obediência. O crente não negocia princípios. O crente verdadeiro, aquele que se submete à palavra do Senhor, aquele que anda em intimidade com Ele, aquele que deseja que o seu Deus tenha prazer na sua conduta de vida, na sua vida, ele se submete. Ele anda em obediência. Ele não negocia princípios. Assim como Esaú negociou a bênção dele por um prato de lentilha, né? Muitas vezes, para a gente conseguir vencer as nossas paixões, a gente vai precisar fugir. E não tem problema nenhum em fugir. José é um exemplo de alguém que fugiu. Fugiu e, fugiu muito bem. Literalmente, ele saiu correndo da tentação. Eu não acredito que José, em nenhum momento, não se sentiu, de repente, atraído pela esposa de Potifar. José era um homem que tinha muitos motivos para ser alguém absurdamente carente. A mãe dele havia morrido, então ele tinha talvez uma deficiência emocional nessa área da parte feminina. Ele era o filho desprezado pelos irmãos, né? Amado pelo pai, mas desprezado pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo, alguém que tem uma promessa de uma herança tão grandiosa, porque certamente Jacó falava para os seus filhos sobre a promessa, sobre a bênção de Deus. Então ele tinha todo um futuro, todo um projeto de vida que desmoronou. Eu creio que esse homem, ele devia ter um buraco dentro dele, emocional. Sabe, uma necessidade até de uma carência. Mas que ele, a gente percebe, colocava no Senhor Deus toda a carência dele, todas as expectativas de José eram voltadas para Deus. E esse homem, para não se corromper, para não errar diante do seu Deus, aquele a quem ele dizia que o sustentara até ali, ele foge literalmente da possibilidade de uma queda. Nós não devemos dar pequenas concessões. Porque muitas vezes pequenas concessões geram grandes quedas, geram grandes abismos. Muitas vezes a gente pensa, não tem problema eu ver esse filme, ou essa série, ou eu estar no meio de um grupo de WhatsApp. Às vezes tem. Às vezes tem. Eu vou falar aqui, eu sou mãe, e eu vou falar aqui que nem mãe. Você não é todo mundo. O Senhor diz que nós somos uma geração santa. Um povo eleito, escolhido, separados. Nós temos que vigiar para não permitir que os nossos olhos comecem a ser impregnados com a maldade desse mundo. E isso vá para a nossa mente e depois para o nosso coração. Quando a gente percebe, já foi. Eu, às vezes, converso com algumas pessoas, enfim, amigos, familiares, e eu vejo alguns assuntos do tipo, nossa, série tal tá super em alta, e todo mundo começa a falar sobre isso. E eu não assisto nada, gente. Eu sou bem sincera. Eu não sou assim, Caxias. Claro que eu assisto um filme ou outro, mas eu não gosto de perder o meu tempo com séries. Eu gosto de investir o meu tempo com o Senhor. Mas eu não sou contra, não. Eu não acho que seja pecado a gente assistir séries, filmes. Tem as séries coreanas, os doramas, né? Que a maioria deles são muito puros, são muito bons. E eu não vejo nenhum pecado nisso. Eu não vou falar que é uma doutrina, porque não existe. Mas eu creio que o crente ele tem que estar vigilante naquilo que ele consome. Então, assim, eu já vi pessoas falarem, nossa, tem a série tal, eu nem sei o nome. Teve uma, não sei se tinha uma que era Game of Thrones. Existia essa série? Então pronto, existe uma dessa sim. E eu sei que as pessoas falavam,
A série é tão legal, né? A história é tão legal. Pena que tem tanta cena de sexo. Tem tanta cena imprópria. Tem tanta cena suja. Mas eu assisto só por causa da história. Eu assisto porque o enredo é muito legal. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Você está sujando a sua mente. Você está sujando os seus olhos. E por fim, você está sujando o seu coração. E daqui a pouco você não está satisfeito só com a série. Você vai buscar outras coisas. Sabe por quê? Porque um abismo, ele chama outro. E tem mais. Você começa a se afastar da presença do Senhor. Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. E a gente não pode estar se sujando aqui, 5 minutos depois pedir perdão para o Senhor, mas depois continuar assistindo a série até o final porque você ficou curioso. Então é melhor que você não vá. Se a tua mão te faz pecar, se os teus olhos te fazem pecar, arranca os teus olhos. Não arranque os teus olhos literalmente, mas se abstenha daquilo que você sabe que não vai agradar ao Senhor. Quem você ama mais? Os seus prazeres ou o seu Deus? Quem você ama mais? Eu vou falar. Jesus me cobre. Acho errado crente assistir Big Brother. Falei. Vai começar ano que vem. Já ouvi uma notícia dizendo que vai até ser maior o tempo. Nem sei quanto tempo funciona esse programa. Mas é uma vergonha para a igreja. É uma vergonha para a igreja ver crentes que, ao invés de estarem buscando a palavra do Senhor, ao invés de estar se alimentando do seu Deus, estão ali perdendo, jogando na lata do lixo o seu tempo, vendo um programa tão sujo, tão nojento, que ensina coisas tão mundanas, que ensina coisas a respeito da mentalidade do anticristo. Outro dia uma pessoa veio contar para mim um sonho, perguntar para mim qual era o significado do sonho, e eu falei para essa pessoa... Tinha a ver com o fato da pessoa desenvolver uma mentalidade do anticristo. E ela falou assim, não, mas eu não tenho a mentalidade do anticristo. E aí eu falei o seguinte, olha só. A mentalidade do anticristo é algo muito mais simples do que você imagina. Porque tem muita gente que acha que a mentalidade do anticristo é você... aceitar uma religião, uma doutrina, uma seita, onde você vai estar dando uma adoração deliberada a Satanás na figura do anticristo, que em algum momento vai se manifestar. Creio que não vai demorar muito. Mas não é isso. Você não precisa trocar de religião. Você não precisa ir para uma seita. Você não precisa adorar outros deuses para ter a mentalidade do anticristo. Basta que você tenha a mentalidade do curso do mundo. Isso é muito sério. Isso é muito terrível. E, infelizmente, dentro das igrejas, nós temos visto muitas pessoas que têm a mentalidade do anticristo. Não dão valor ao casamento. Casou, separa, se não deu certo. Não quero filhos. Filho custa caro, prefiro cachorro. É fácil criar cachorro, né? O cachorro você chuta, você briga com ele, daqui a pouco ele vem te pedindo carinho. Mas filho é desafio, os irmãos falaram aqui. Como é desafiador criar filhos, adolescentes, onde você precisa muitas vezes se humilhar, pedir perdão, voltar atrás, coisa que a gente não quer, que a nossa carne não quer, porque a gente quer estar sempre certo. E a mentalidade do anticristo, ela tem se desenvolvido e se alastrado pela terra. E não se enganem, queridos, eu sei que ninguém aqui, e mesmo as pessoas do mundo não foram num templo ou compraram um livro para aprender sobre a mentalidade do anticristo. Basta elas ligarem a televisão delas, acessarem a internet e não saberem filtrar o que elas estão vendo. E elas vão começar a levar a vida, a permitir que seus filhos levem a vida de acordo com as doutrinas do mundo. E isso é muito perigoso, porque isso tem roubado muitas pessoas da presença do Senhor. Mas voltando aqui para a história de Balaão e Balaque, porque eu não fugi dela. Balaão, então, aceita aí, né, com a comitiva de midianitas e moabitas, líderes midianitas e moabitas, e eles se encontram com Balaque. Quando eles se encontram com Balaque, a Bíblia diz que Balaque conduz eles até uma cidade chamada Kiriat-Uzote. E o significado dessa cidade é cidade das ruas. E Balaque lá, ele quer comunicar para Balaão o seguinte, olha Balaão, eu sei que Deus ali falou para você que você não poderia amaldiçoar esse povo, mas aqui, na cidade das ruas,
dos caminhos, das possibilidades, nós temos muitas maneiras de conseguir aquilo que a gente deseja. Balaque era um homem idólatra e que se relacionava com seus deuses por meio da barganha. Na verdade, eu creio que o Deus de Balaque não era nenhum daqueles baalins ou ídolos pequenos que tinham por ali, mas eram seus próprios desejos e as suas próprias vontades. E ele estava disposto a pagar tudo que ele tinha para conseguir o seu objetivo. E ele fala para Balaão: você só tem uma possibilidade? Só tem um Deus? Só tem um caminho? Aqui não. Aqui a gente tem muitas ruas, a gente tem muitos caminhos. E Balaão, então, oferece um sacrifício. A Bíblia é clara quando diz que é um sacrifício. Eu procurei no original da palavra. Balaque não oferece um banquete. Ele oferece um sacrifício de bois, de ovelhas. E ele dá parte da carne desse sacrifício a Balaão. Então, a gente percebe que, de fato, Balaão era um profeta corrupto. Balaão era um profeta que tinha dons. Balaão era um profeta que tinha sensibilidade de Deus. Ele era um midianita. Os midianitas, eles vinham da descendência de Abraão, com Quetura, a sua segunda esposa, depois que Sara vem a falecer. E ele tinha um dom, né? Algumas passagens bíblicas tratam esse dom como médiums. Ele era um tipo de médium. Ele tinha um dom. O certo é que ele tinha um dom. Mas ele não usa esse dom que ele tem para glorificar o nome do Senhor. Ele começa a fazer concessões. E ele já estava completamente corrompido. Porque ele se assenta naquela mesa de sacrifícios, aceita aquela oferta. E aí é só ladeira abaixo, né? Para Balaão e também para os profetas de hoje em dia, que não se comprometem com o Senhor. Sabe, queridos, a gente tem visto, infelizmente, na igreja brasileira que muitos homens e mulheres, para quem Deus entregou dons muito bonitos, têm se corrompido por causa de interesses pessoais. E isso é muito triste para a igreja brasileira. Fugiu o que eu ia falar aqui, mas amém. Então, a Bíblia diz que depois desse sacrifício, Balaão resolve levar... Desculpa, é o contrário. É porque os nomes são tão iguais, né? A gente se confunde. Balaque e Balaão, mas vamos lá, vamos me concentrar aqui. Balaque resolve levar Balaão para um lugar chamado Bamote Baal. Bamote Baal significa lugares altos de Baal. E lá em Bamote Baal, Balaão fala o seguinte, ele instrui Balaque da seguinte maneira: vamos construir aqui 7 altares, onde vamos oferecer 7 carneiros e 7 novilhos. Uau! Muito bonito, que oferta, né? Você pensa assim, esses homens, eles sabiam bem como agradar a um Deus. Eles eram religiosos profissionais, eles não estavam brincando em serviço, não. Mas é dessa maneira que eles se relacionavam com Deus. Ou outros deuses. Eles queriam se relacionar com um Deus todo-poderoso da mesma maneira que eles se relacionavam com os deuses deles. Que eram só deuses de madeira, que nada podiam fazer por eles. Talvez eles soubessem que o Deus de Israel fosse o Deus mais poderoso, o Deus criador, mas não importa se para eles não era o único. E se eles não eram fiéis, e se eles não se submetiam à vontade do Senhor. Eles acham que eles iam convencer, ou melhor, comprar Deus? Será que Deus se agrada mais de holocaustos, de sacrifícios, 7 altares, 7 ovelhas? Olha que até profético, né? Quantas pessoas vão envolvendo o povo, né? Com palavras proféticas, com simbologias, para trazer aquele sentimento de que está vestido mesmo da presença de Deus, mas não está. E eu vou dizer uma coisa, querido. O pecado não é só de quem barganha a fé. O pecado não é só de quem vende a profecia. O pecado é também de quem sustenta. Se você paga para você ouvir coisas a respeito do seu futuro, da sua vida, dos seus projetos, vou te dizer uma coisa. Isso não é o caminho do Senhor.
essa não é a vontade do Senhor para a sua vida. Porque todo o preço já foi pago. Todo o preço já foi pago lá na cruz. Nós não temos que pagar mais nada, nós já temos acesso ao nosso Senhor Jesus. Porque o véu foi rasgado. Você não precisa alugar profeta, alugar ninguém para orar por você. Como o povo diz por aí, não seja crente 6 horas, não, ora você. Vá para o seu quarto, feche a sua porta, ajoelha, derrama suas lágrimas diante do Senhor, coloca a sua petição diante do Senhor. Você tem acesso, porque Jesus conquistou isso para você naquela cruz. E custou muito. Não custou muito não, custou tudo. Custou tudo. Custou a glória, custou a presença. Ele é o Senhor dos exércitos e Ele veio à terra em forma humana para entregar tudo, para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. A palavra de Deus vai dizer em Salmo 51:17, estou correndo aqui que eu tenho só 6 minutos e muita coisa para falar. Que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Eita glória. Não é o quanto você paga, nem é o quanto você dá de dízimo, querido. Desculpa te dizer isso. Dar dízimo é uma obrigação, é um dever nosso, porque a gente devolve o dízimo em gratidão. Mas não é sobre isso. A gente não compra Deus. Sabe o que agrada ao Senhor? Um coração quebrantado, humilhado, contrito. Que fala, Senhor, eu preciso de Ti. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu quero mudar. Eu quero parecer com Jesus. Me ajuda, Senhor, a vencer as minhas guerras. E aí a palavra de Deus vai dizer que Balaque leva Balaão para esse lugar chamado Bamote Baal, que quer dizer lugares altos de Baal, um lugar de idolatria. Onde eles vão servir um sacrifício para Deus. Olha que confusão. Sincretismo religioso, que bagunça que eles já estavam fazendo ali. E Balaque fala o seguinte, vamos mostrar parte do povo aqui desse lugar. O povo era tão numeroso que desse lugar, que me parece ser um lugar alto, né, porque diz lugares altos de Baal, a Bíblia diz que eles só conseguiam ver parte do povo. E eu entendo, por conta desses nomes, né, que Balaque, ele tem o papel de Satanás. Até porque o nome dele significa o que assola. Deixa eu pegar aqui. O nome dele significa devastador, aquele que assola. E naquele lugar, ele vai acusar a nação de Israel. Ele vai dizer, veja, Senhor, veja o teu povo dessa visão aqui, dos lugares altos de Baal. Olha como é um povo cheio de idolatria. Olha como eles adoram os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, os seus objetivos. Olha, Senhor, olha, tem essa visão da idolatria que tem no meio da sua igreja. Acho que esse é um bom motivo para que eles sejam amaldiçoados. E quando ele roga por essa maldição, Balaão vai consultar o Senhor. Só que sabe o que o Senhor diz a respeito do seu povo? Ele diz o seguinte. Capítulo 23, no verso 9, ele diz, dos cumes rochosos. Ele diz mais coisas, mas eu vou ler só um verso aqui, para resumir. Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor nos vê a partir de cumes rochosos. Sabe quem é a nossa rocha? Sabe quem é a nossa rocha? Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele olha para a igreja dele, não é que a igreja dele seja perfeita, mas Ele, quando olha para a gente, Ele nos olha através do sacrifício de Jesus. E através do sangue de Jesus, Ele pode nos ver transformados, purificados, santos. E essa é a visão que o Senhor tem da igreja dele. Enquanto Balaque tenta acusar a igreja do Senhor. Mas ele ainda insiste, ele não se dá por vencido. Ele fala, não, mas espera aí.
Dá para a gente ter uma outra visão de uma outra parte do povo. Vamos para outro lugar. E aí ele parte com Balaão para o topo de Pisga, no campo de Zofim. E lá ele oferece mais sacrifícios, né, para o Senhor, 7 altares, do mesmo molde dos outros sacrifícios. E Pisga Zofim significa vigia, enquanto Pisga quer dizer divisão, rocha fendida. E com isso eu entendo que Balaque tenta comunicar. Veja, Senhor, eu tenho vigiado o seu povo. Olha quanta divisão está no meio da sua igreja. Esse povo não é unido, não. Esse povo está dividido. Tem muita fenda aí, Senhor. Acho que esse é um bom motivo para amaldiçoá-los. E quando Balaão volta-se ao Senhor, o Senhor continua dizendo que não vê motivos para amaldiçoar o povo dele. E ele diz o seguinte: Deus, no segundo oráculo de Balaão, Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso está em Números 23, verso 19. Ele diz ainda no 21b, o Senhor, o seu Deus, está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Isso significa que enquanto Balaque, Satanás, na figura de Balaque, tenta acusar a igreja do Senhor, o Senhor está dizendo, não, eles estão aprovados. Porque eu estou vendo eles através do sangue do meu filho. Eles estão aprovados. Mas ele não se dá por satisfeito. E ele leva Balaão para um outro lugar, onde eles veriam a terceira parte do povo. E esse lugar se chama Topo de Peor, no deserto de Gesimon. Peor significa fenda, abertura, brecha. E a partir de Peor, Satanás acusa a igreja do Senhor, tentando mostrar para Deus as brechas que há na igreja, as falhas que há na igreja, o que tem tornado a igreja do Senhor infrutífera como um deserto, como o deserto de Gesimon. Mas sabe de uma coisa, queridos? Não se escandalize comigo, mas eu concordo com Satanás nesse caso. Nós temos falhas, é verdade. Nós temos muitas idolatrias dentro da gente. Porque idolatria não é só você ter uma imagem esculpida na sua casa, não. Muitas vezes a gente idolatra um trabalho, filhos, marido, esposa, não sei, time de futebol, conforto, riquezas, bens, paz. E esses são os ídolos mais difíceis de serem quebrados, né, na nossa vida. Nós também temos brechas na nossa vida, nós não somos perfeitos, infelizmente. Nós temos falhas, nós temos às vezes divisões mesmo. Mas sabe o que fala a favor de Israel nesse momento e fala a favor da gente? A Bíblia diz que Israel estava acampado nas campinas de Moabe. Moabe significa de seu pai. Enquanto Israel estiver acampado nas campinas de seu pai, comendo do pasto do seu pai, da palavra do seu pai, andando nos limites do seu pai, na obediência da palavra de Deus, sendo conduzido pelo seu pai, o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Nenhuma acusação vai prevalecer contra a igreja do Senhor enquanto nós estivermos nas campinas do nosso pai. Habitando nele, sendo abraçado por ele, alimentados por ele. Alimentados. Eu estou falando de palavra. Eu não estou falando que nós vamos ser perfeitos, porque nessa terra a gente não vai ser. Mas a gente precisa ter uma conduta consciente de vida, de santidade, de pureza. A gente tem que querer agradar ao Senhor. Não achar que a gente vai escorregar aqui, abrir uma pequena brecha ali e depois pedir perdão. Deixa eu te falar, isso não é uma vida de fidelidade e de obediência. O crente fiel é aquele que vai crescendo, amadurecendo, caminhando, se limpando, se tornando cada vez mais parecido com Jesus. E o próprio Senhor se encarrega de ir transformando, tirando as nossas próprias debilidades. Quando a gente decide manter o compromisso dessa aliança com o Senhor, na nossa caminhada com Deus, Ele vai falando, filha, vem cá. Vem aqui comigo, eu quero te mostrar uma coisa. Tá vendo isso aqui? Isso é um ídolo na sua vida. Quantas vezes você até se assusta, você fala, como assim ser um ídolo? Ídolo? Eu sou crente.
Desde que eu sou criança, como ídolo, Jesus. Eu sou da igreja evangélica. Não tem ídolo, não. E o Senhor veio falando carinhosamente, calmamente: tem, minha filha, eu quero te mostrar. Eu não sei você, eu amo quando o Senhor me exorta. Amo, 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 de verdade. Eu amo quando Ele me corrige. Porque a palavra de Deus fala que o pai corrige ao filho que ama. Então, quando Ele me corrige, é porque Ele me ama. Não é porque Ele te odeia, não, querido. Correção do Senhor não é para te matar, não. Correção do Senhor é porque Ele te ama. É porque Ele quer ver você crescendo e amadurecendo na casa dEle. Eu não vou ter tempo para contar isso aqui muito profundamente, mas eu quero contar para vocês que, muito rapidamente, depois que eu tive o Benjamin, eu tive muito medo de engravidar de novo, embora eu quisesse muito ter outro filho. E foi um processo difícil para mim, porque o Benjamin, acabei falando aqui domingo, parte da igreja estava aqui, ele tem uma síndrome muito rara. E todo esse processo na nossa vida foi um processo muito doloroso. Começou na minha gestação, mas a gente só foi de fato saber que ele tinha uma síndrome quando ele tinha 4 anos de vida já, 4 anos. Mas eu decidi ter outro filho. E eu lembro que eu comecei a me preparar para esse filho em 2019. E o que acontece? Eu me culpava. Eu me culpava pelas coisas que aconteceu com meu filho, né? Eu achava que a culpa era minha, porque eu tinha errado o anticoncepcional, quando eu queria já um filho, a gente já estava planejando o filho, mas eu errei o anticoncepcional e acabei engravidando, e eu tinha feito progressiva no meu cabelo, eu tinha feito umas coisas assim, né, que a grávida, quando a mulher sabe que ela está grávida, ela não deve fazer. E aí eu botei na minha cabeça que a culpa do Benjamin ter essa questão era minha. Nada tirava isso da minha cabeça, irmãos. E eu também não estava tomando as vitaminas, né? Assim que eu descobri, eu comecei a tomar, mas eu não sabia, né? Então eu não estava tomando. E aí eu lembro que eu pensava assim, eu sofri muito na gestação do Benjamin, muito, muito, muito. Um dia eu conto isso aqui como testemunho. É bem legal o testemunho, é bem bacana. Como Deus nos sustentou. E eu pensava assim, eu quero ter outro filho, mas eu não quero sofrer de novo. Eu não vou sofrer tudo que eu sofri. E aí eu pensei, eu vou programar direitinho, eu vou fazer todos os exames, eu vou tomar todas as vitaminas. E eu fiquei tão assim, paranoica, que até creme de cabelo, protetor solar, creme de corpo, shampoo, até isso eu olhava todos os rótulos, meu marido sabe. Eu fiquei paranoica, gente. Tudo que eu comprava tinha que ser autorizado pela dermatologista, porque eu falava que eu queria engravidar, não é porque eu estava grávida, não. E eu achei na minha cabeça, né, que eu podia controlar essa situação. E aí, o que acontece? Eu me super preparo, como eu não me preparei para a gravidez do Benjamin, e fico grávida em 2021. Super feliz. Nossa, que alegria. Sério, que alegria. Foi aquela gravidez. E aí, passa uma semana, ou 2, eu acho, eu fui fazer a primeira ecografia, gravidez anembrionária. Tinha parado de desenvolver. Foi tão difícil para mim passar aquele luto. Eu tinha planejado tanto, sonhado tanto com aquela gestação. Eu tinha feito tanto tudo certinho na minha força. Mas eu tive que passar. Passei. Acabei sendo internada para fazer o aborto, porque parou de desenvolver. E a minha cabeça cheia de perguntas e falava, Senhor, que loucura isso, como assim? Mas amém. Vamos lá, vida que segue. Chega o ano seguinte, eu falo, agora a gente vai tentar novamente. 2022, fevereiro de 2022, descubro que eu estou grávida de novo. E que alegria, meu Deus, que alegria. Fiquei tão feliz. Falei, agora vai dar certo. Agora vai vir um irmãozinho para o Benjamin, que ele tanto pede, que ele tanto ora. Aí, eu estava tão feliz, e um dia o Espírito Santo me convidou. Falou, vem aqui no quarto que eu quero ter um momento com você. E eu fui ali naquele quarto de portas fechadas, ajoelhei. E eu comecei, Senhor, muito obrigada pelo meu bebê que está aqui. E de repente eu escuto algo dentro de mim bradar, gente, com muita força. Eu nunca tinha passado essa experiência antes. Mas ele falou, você precisa se arrepender. Eu fiquei assim, eu falei, quê? Como assim? E novamente ele falou, você precisa se arrepender.
E eu entrei em desespero, eu falei, Senhor, como assim se arrepender? O que eu fiz de errado? O que eu fiz? Que pecado eu cometi? E ele falou, você precisa se arrepender de tentar ter agido como Deus, de tentar ter sido como eu. E eu falei, eu? Eu tentei ser como o Senhor quando? Gente, foi literalmente um diálogo. Foi a experiência mais, assim, profunda que eu tive com Deus até hoje. E eu falei, eu? Quando que eu tentei ser como o Senhor? E ele disse assim para mim, quando você tentou trazer esses bebês na sua força, na força da ciência, na força daquilo que você acredita que o homem pode te entregar, eu disse não para eles. E o Benjamin, que todos diziam que não ia nascer, porque era o que os médicos diziam. Eu, com 5 meses de gestação, precisei ouvir do médico que o meu filho era um aborto tardio, que ele nunca ia nascer vivo. E eu repreendi aquelas palavras, eu fui para minha casa em gestação de alto risco, não podia, mas tranquei a porta e comecei a marchar dentro do carro. Do carro não, do quarto. Falando, Senhor, eu repreendo essas palavras, meu filho está vivo, ele se mexe dentro de mim, eu não aceito. E eu declaro que ele vai nascer. O Benjamin nasceu com 39 semanas, mais 5 dias, para honrar e para a glória do Senhor, porque nenhum médico acreditava que ele ia ficar na minha barriga. E o Senhor falou para mim, o Benjamin que todo mundo disse que ia nascer, eu disse sim para ele. E tem mais. O Benjamin é perfeito porque ele é obra e criação minha e eu fiz ele perfeito e nem você, nem ninguém pode dizer que ele não é perfeito. Foram as melhores palavras que eu já ouvi em toda a minha vida. Não é fácil, querido, ser uma mãe atípica. Vocês já devem ter percebido que meu filho é uma criança atípica. Não é fácil ser. Nós temos muitos desafios desde o meu ventre. E eu não estou falando só sobre desafios comportamentais, não, que é o que vocês veem aqui. Nós já tivemos diversos desafios na área da saúde do Benjamin e um dia eu trago esse testemunho para vocês. Porque isso vai glorificar o nome do Senhor. Não é fácil. A gente passa por um luto do filho perfeito, do filho idealizado. Mas eu nunca rejeitei meu filho. Nunca, 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 nunca. Pelo contrário. Quando a médica me disse, o seu filho vai vir com um problema, você pode ter a opção de abortá-lo? Eu falei, não. Eu não vou abortar meu filho. Eu não vou abortar meu filho. Foi Deus que me deu. E Deus é o dono da vida. Se Deus deu a vida a ele, Deus vai sustentar. E o Senhor fala que disse sim ao Benjamin, enquanto ele disse não para os outros bebês que eu tentei trazer na minha força. E sabe o que eu descobri, queridos? Esses dias, vendo um perfil de um pastor que ensina hebraico no Instagram, ele falou que a palavra vida, dentro da palavra vida, a raiz dessa palavra dividida, vi e dá, em hebraico, tá? Significa sim de Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa forte. Deixa eu te falar uma coisa, se você tem vida aqui, é porque você tem um sim de Deus sobre você. Toda vida, todo fôlego de vida é um sim de Deus sobre as nossas vidas. Sobre nós. Eu não fiquei brava com Deus. Ele ainda terminou e disse o seguinte. Que tinha dito não, né? Para os meus bebês, mas eu estava grávida ainda. E 2 dias depois, a minha trompa estoura. Eu entro num quadro de hemorragia severo. Num sofrimento severo também, porque eu nunca sofri tanto na minha vida igual aquele dia. Foi uma situação bem perigosa para mim. Tive que ser operada às pressas. Era uma gravidez ectópica. E eu lembro que estava sendo tudo tão difícil e confuso. Mas essa dor, ela me libertou. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu falei, a culpa é minha do que aconteceu com Benjamin. Eu criei um cativeiro, eu entrei dentro dele, eu fechei a porta e joguei a chave fora. Porque existem cativeiros, igreja, que não é Satanás que faz, não. É a gente. A gente que entra em cativeiros na nossa mentalidade, nesse nosso hedonismo, nesse nosso culto que a gente tem a nós mesmos. Achar que a gente manipula as coisas, que a gente tem poder, nós não temos. Deus tem poder sobre todas as coisas.
E por causa dessas perdas, eu entendi que o meu filho é essa criança mais maravilhosa e perfeita do mundo. Porque Deus quis que fosse assim. Foi Deus que fez isso na nossa vida. E sabe de uma coisa, querido? Você pode achar que eu sou doida. No dia que você conhecer a minha história, então você vai achar, essa menina é doida. Mas eu não mudaria nada. 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 Nenhuma vírgula. Porque tudo que a gente passou fez a gente se aproximar mais do Senhor. Fez a gente ter experiências mais profundas com Deus. Fez a gente conhecer mais a respeito do cuidado, do amor, do carinho, da provisão. De como Ele é um Deus que nos sustenta em meio à dor, em meio a tempestades. Mas Ele também é um Deus que provê consolo, conforto, vitória, alívio. Eu não fiquei brava com Deus, eu entrei num luto, claro. Mas através dessas perdas, o Senhor quebrou o meu cativeiro. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu só para que eu e você fôssemos salvos, não. Ele morreu para que eu e você fôssemos salvos. Ele morreu para que eu e você fôssemos libertos de todo o cativeiro. Ele morreu para que eu e você fôssemos perdoados, fôssemos curados, porque Ele levou sobre si toda a dor, toda a doença, toda a culpa. E em Cristo Jesus não há culpa para a igreja. Amém? Voltando aqui, Jesus. Voltando aqui, querida, para a palavra. Aquele povo não podia ser derrotado por Balaque, porque eles estavam nas campinas de Moabe, nos braços de seu pai. Mas sabe de uma coisa? Existe uma maneira como Satanás consegue nos derrubar. E a única maneira que ele consegue fazer isso é quando nós mesmos damos a ele essa legalidade, esse direito. Eu queria ter parado aqui nas campinas de Moabe, porque eu achei esse o ponto alto da palavra. Achei tão lindo quando o Senhor falou isso para mim. Eles estavam nos meus braços, filha. E nos meus braços nada pode atingi-los. Só que às vezes a gente decide sair dos braços do Senhor. Infelizmente, por conta da nossa rebeldia e do nosso coração obstinado. E a palavra vai dizer que Balaque não se contentou em ouvir esse não. E Balaão também não se contentou em não ser bem pago. E não ter a paga que ele queria ter, o ouro e a prata, aquilo que o coração dele de fato desejava. E ele dá uma ideia para Balaque, ele diz o seguinte, olha só. Amaldiçoar o povo eu não consigo. Mas sabe uma maneira que você consegue derrotar esse povo? Se você fizer com que eles desobedeçam ao Senhor. E aí a palavra de Deus vai dizer que eles mandaram mulheres moabitas e midianitas também, para convidar os homens para uma festa, onde eles fizeram orgias sexuais e se banquetearam com sacrifícios a Baal. E a Bíblia vai dizer que esse lugar se chama... Não, que foi uma adoração a Baal Peor, que significa Deus do abismo. Olha que terrível. Eu quero dizer com isso, igreja, que enquanto você permanecer nos braços do seu Pai, nos limites que Ele impôs para você, comendo, se alimentando da palavra dEle, olha, né, de Big Brother, televisão, essas séries mundanas, cheias de ideologias contrárias, não. Se alimentando da palavra dEle, você está protegido. Mas a partir do momento que a gente decide dar as nossas voltinhas, fazer aquelas pequenas concessões, é só um vídeo. É só um grupo. Tem nada, não. Eu tenho uma amiga que disse que lá no inferno vai ter uma porta bem grande, uma placa escrito porta do nada a ver. Tem a ver, gente. Tem muito a ver. Pequenas concessões geram grandes quedas. Quando o Senhor vier nos buscar, Ele quer encontrar uma noiva pura, adornada, santa. Alguém que verdadeiramente seja digna de ser levada com Ele. O Senhor vai vir, Ele está próximo. Os sinais estão aí. O tempo está... Vocês perceberam que o tempo está tão acelerado, as coisas estão acontecendo tão rapidamente. Eu tenho visto muitas pessoas terem uma fome também, uma sede de Deus. Eu tenho visto as pessoas quererem saber sobre Jesus, quererem saber sobre a Bíblia. Você sabe a Bíblia? Me ensina. Me ensina o que você sabe.
Eu tenho visto Deus derramar essa fome, essa sede também, porque o tempo está próximo e Deus quer salvar a todos. Ele deseja que todos sejam salvos. Mas eu não posso fazer muita coisa por você, nem os pastores, além de orar, interceder e te ensinar. Você precisa tomar uma decisão. A decisão de andar aliançado com o Senhor em obediência à palavra dEle. De querer o que Ele quer, desejar o que Ele deseja, amar o que Ele ama. Andar em pureza, em santidade, em obediência, fazendo renúncias. Se você não renuncia, será que de fato você ama o Senhor? Vamos nos lembrar que a palavra de Deus diz que aquele que ama o Senhor obedece às palavras dEle. Ou seja, o sinal de que você ama o Senhor é de que você anda em obediência. Fugindo da aparência do mal. Dando bons frutos para o Senhor. Correndo das obras da carne. O Senhor vai vir nos céus. Os olhos dele serão como chamas de fogo. E eu quero saber, eu gostaria que você olhasse para dentro de você essa noite e pensasse, como você realmente está diante do Senhor? Como estão as suas vestes? Que tipo de noiva você tem sido para o Senhor? Será que as suas lamparinas, elas estão acesas e têm óleo suficiente para esperar a vinda do noivo? Ou será que já tem muito tempo que a sua botija está vazia? O Senhor está voltando e Ele deseja uma noiva pura, adornada. Eu sei que meu tempo já estourou. Eu gostaria de cantar um louvor. E eu vou pedir para você refletir nessa letra. Eu acho esse louvor muito poderoso. E toda vez que eu canto ele, tenho um momento com o Senhor, eu sinto tão profunda a presença dEle. E meu desejo é que você agora seja envolvido por essa presença. Não para que você sinta peso de acusação, mas constrangimento no Senhor. Que seu coração se torne contrito nesse momento. Que o Espírito Santo possa gerar dentro de nós verdadeiro arrependimento. Que Ele possa fazer uma varredura no nosso espírito, na nossa alma. E nos mostrar onde nós temos errado com Ele. Nos corrija, Senhor. Nós precisamos de Ti. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava
aleluia. Ele é o nosso noivo. E Ele vem nos buscar. E Ele quer encontrar uma noiva santa, pura e adornada. E que nosso coração nessa noite possa se voltar para o Senhor em arrependimento. E falar: Senhor, onde eu preciso me transformar, onde eu preciso mudar, como fazer para ser mais parecido contigo. Eu creio que a partir do momento que a gente dispõe o nosso coração de fazer a vontade de Deus e de andar em obediência, Ele automaticamente, na sua graça e na sua misericórdia, já nos libera recursos espirituais. Porque a graça não é autorização para pecar, é empoderamento para vencer o pecado. E nós vamos nos apossar desse empoderamento e dar frutos ao nosso Deus que vão fazer Ele sorrir. Amém. Glória a Deus, igreja. Que o Senhor Jesus abençoe a igreja.